Bom, o futebol brasileiro foi, vamos dizer assim, estremecido ontem com a seguinte informação. O Flamengo está tentando repatriar o Paquetá. Mais do que isso, o Paquetá já topou as condições dadas pelo Flamengo. Falta convencer a turma do West Ham. O West Ham está na zona de rebaixamento da Premier League, ainda tentando se salvar e tal. E essa é a negociação. Estamos falando de um clube brasileiro que está tentando tirar um jogador, tentando ir, já conseguiu com o negócio com o jogador, tirar um cara da Premier League. No caso, um cara da seleção brasileira, o Paquetá. Essa parte com o Paquetá está resolvida, o Paquetá topou, quer voltar para o Brasil, quer jogar no Flamengo, imagina como vai ficar o Flamengo se ele chegar. Falta resolver a questão com o West Ham. Rodrigo Matos, explica pra gente quais são os trunfos para destravar esse jogo duro que o West Ham está fazendo nesse momento. Afinal, é um clube da Premier League que gastou uma grana com o jogador, o cara é titular do time. O que o Flamengo pensa para conseguir ter sucesso nessa negociação? O Tironi, a chave dessa negociação é a vontade do Paquetá de voltar para o Brasil. Vamos falar claro aqui. O Flamengo tem condições de pagar hoje valores que não tinha anteriormente? Tem. Mas esse jogador não estaria... não existiria essa possibilidade do Paquetá vir para o Brasil se não tivesse a vontade dele. Ele é um jogador que na Premier League está valendo 50 milhões de libras, foi o que o Tottenham assinou que ofereceria para ele. A Arábia Saudita assinou também no semestre passado, ele disse que não queria ir ao Tottenham, né? Já até, acho que parece que o Tottenham já não é uma opção, porque já foi para um jogador, acabou de contratar um meio-campista ali do Atlético de Madrid, o Gallagher, que é mais ou menos a mesma posição. Mas, enfim, só existe por causa da vontade dele. Se não existisse a vontade dele, mesmo o Flamengo com o atual poderio financeiro não teria condições de contratar o Paquetá. Como ele quer vir, já tem essa conversa há 35 dias do José Boto com o Paquetá, com o staff dele, e aí se chegou a um acerto. Ontem, a novidade foi que o Guardian vazou que ele não iria jogar, pediu para não jogar um jogo contra o Queen's Park Rangers, né? E aí precipitou essa coisa toda de uma negociação que se dá, por enquanto, com o West Ham e Flamengo, porque o Flamengo tem que convencer o West Ham que tinha uma proposta, por exemplo, não queria vender nem por 50 milhões de libras para o Tottenham, por que ele venderia por 35, 40, que seria mais ou menos o patamar do Flamengo, de euros para o Flamengo, né? Então, na verdade, até agora o que o West Ham existe de verdade é que o West Ham, quando foi acenado lá para o Flamengo, ele falou, não queremos vender o jogador. E aí, mas como o jogador quer sair, começam a ter reuniões. Eu já tenho informação que vai ter uma reunião muito decisiva na sexta-feira, provavelmente, do dono do West Ham, com o Flamengo, staff do Paquetá, enfim, representantes ali, para poder tentar entender. Pode ser que só participem os... Eu não tenho detalhes de quem vai participar exatamente, mas é uma reunião para tentar desfazer esse laço. Mas também é importante a gente entender quem é o dono do West Ham. Ele chama David Sullivan, é um cara que investe no futebol desde a década de 90. O dinheiro dele, aí tem o toque, vem da indústria adulta. Ele, enfim, é um empresário desde a década de 70, explora a questão pornográfica, né, no Inglaterra, dominava esse mercado. E aí comprou primeiro um clube, o Birmingham, e depois comprou o West Ham no final, tem uns quase 20 anos agora, junto com o sócio dele. Tem até declarações engraçadas dele explicando por que ele entende que a origem do dinheiro dele é melhor do que traficar armas, o que eu dou razão a ele nessa argumentação. Enfim, mas quem que é ele? Ele é torcedor do West Ham, comprou o clube há quase 20 anos, está vendo seu clube ser rebaixado. Não é um dono de clube tipo aqueles americanos que ficam lá nos Estados Unidos observando o que está acontecendo de longe. Ele é um inglês que torce para o West Ham, tem foto dele fazendo o hammer, né, o martelo do West Ham. Então não vai ser muito fácil convencer esse cara do time dele na zona de rebaixamento, quase caindo para a Premiership, que vai liberar o principal jogador do time. Ele já disse não para outras propostas maiores. E é esse o cenário que tem. Você tem um xadrez que é a vontade do Paquetá, que já manifestou para o clube, inclusive, né? Falando assim, eu quero voltar para o Flamengo. Não é que ele quer ir para qualquer clube, ele está pedindo para voltar para o Flamengo. E no caso do West Ham, a questão de que eu preciso do jogador, não queria nem vender agora. A verdade é que o West Ham não queria vender para ninguém. E sinalizando, talvez, que tinha que vender para algum lugar, queria a maior oferta possível, que é de 50 milhões. Ele já teve oferta de 50 milhões de libras, que é bem mais do que esses. Qual é o patamar do Flamengo? Não tem proposta ainda feita pelo Flamengo, mas o clube acha que o patamar é mais ou menos 35, 40 milhões de euros.
que é um patamar que o clube até teria condições de pagar, se tiver, enfim, tiver essa decisão de pagar. Só que não vai ser muito fácil fazer o West Ham aceitar isso. Então você vai ter uma reunião, muito provavelmente, hoje está marcada, já teve contatos anteriores, e nesses contatos anteriores o West Ham falou assim, não queremos vender. Mas essa deve ter uma reunião provavelmente na sexta-feira, previsto, com o dono, para saber se convence ele de vender o Paquetá mais ou menos por esses valores que seriam aí plausíveis para o Flamengo. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Não é um cenário fácil por conta disso. Esse cenário que eu estou falando é como se não é assim, quando você está negociando lá com os Glazers, ele olha e fala assim, esse jogador aqui, de repente, ele está enchendo o saco, não quer mais ficar no time, deixa ele ser liberado. Não é muito caso, né? É um dono que é torcedor do clube e está vendo seu clube na zona de rebaixamento lutando contra. Então, é um cenário um pouco diferente. Bom, eu já vou antecipar aqui, se essa contratação virar, eu vou ser o primeiro a dizer que contratação pornográfica do Flamengo, hein? Que coisa incrível, já que o dono do West Ham é um cara ligado aí à indústria adulta. Mas meu caro Danilo Lavieri, Paquetá, estamos falando de uma coisa, não é normal, né? Estamos falando de um time tentando tirar um time brasileiro tentando trazer um cara da Premier League. Claro que tem o contexto que o Paquetá quer jogar no Flamengo e tudo mais. Esse negócio era impensável até outro dia. A questão que o Rodrigo levanta é que mais ou menos que é como se fosse o dono do West é como se fosse um Pedrinho BH de lá, né? O cara é torcedor, então talvez ele não queira abrir mão. Mas BH quando o jogador tá afim, esse negócio já é um caminho, é um bom caminho andado, né? É um bom caminho, até eu ia perguntar para o Rodrigo, ele já falou que não teve proposta, né? Porque ontem o The Athletic soltou que o West Ham recusou uma proposta de 40 milhões de euros, 35 milhões de libras mais ou menos, mas o Rodrigo disse que ainda não teve essa proposta, então eu acho que essa vai ser a grande dificuldade. Esse é um panorama que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente vai lembrar que também no começo do ano passado, o Palmeiras fez algo parecido, com valores um pouco mais abaixo, de tentar tirar o Andreas do Fulham, oferecendo 20, né? Depois acabou conseguindo pegar o Andreas no meio do ano por 10. Por quê? A gente normalmente não ligava muito para essa questão, como você bem falou, porque não era normal, né? Um clube brasileiro ir até a Inglaterra, bater na porta e falar quero tirar. Mas agora os caras estão um pouquinho depois do primeiro turno, estão bem no meio do campeonato. Então tem essa complicação de você negociar com uma equipe inglesa, uma equipe espanhola, enfim, italiana, alguém que está no meio da temporada. Porque normalmente a gente estava acostumado a ser o papel de assediado, né? Os clubes brasileiros perdiam jogadores lá em junho, julho, no meio do campeonato, porque chegava o europeu, toma. E não tinha o que fazer, você não conseguia segurar. Então, às vezes, o time que conseguia despontar bem no primeiro turno tinha metade da equipe vendida e tal. Agora a gente está vivendo, nas devidas proporções, uma situação inversa. Eu acho também, pode ser difícil, uma questão que pode colaborar é o dono do West Ham olha e fala assim, bom, acho que eu já caí. Aqui eu já não consigo mais subir. Então eu vou começar a pensar em dinheiro. Só que aí entra esse segundo ponto que o Rodrigo disse, né? Tem outras propostas. Como você vai convencer o cara do West Ham a falar, olha, não aceita essa proposta de 50 aqui, porque eu quero ir pro Flamengo que está me oferecendo 40 milhões lá. Aí de repente às vezes entra o jogador, olha, eu tenho X a receber, vou abrir mão, eu vou arcar com tanto. Você também tem essa questão da vontade. Me parece ser uma negociação complicada, ainda mais por se tratar no meio da janela europeia, mas se acontecer, jogadoraço, craque, faz mais de uma posição, seria algo realmente impressionante, sem contar na questão afetiva, né? Que é um jogador revelado pelo Flamengo, que a torcida gosta muito, carismático, tem a brincadeira que eu fiz com você da dancinha, e é um jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, então realmente também é uma mudança de patamar, se é que dá pra gente falar que o Flamengo muda de patamar, já que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. 35 a 40 milhões de euros, Arnaldo, pelo jogador, se esse negócio virar. Você é suspeito, porque você gosta muito dele, né? Você acha ele um ótimo jogador. Gosto muito dele, assim como gosto muito do Andreas. Achei ótima a comparação do Danilo, é perfeita. O Paquetá um pouco à frente do Andreas na seleção, no futebol inglês, na carreira. E acho que é o mesmo raciocínio. Você tirar um jogador da Premier League nessa altura, com todo o contexto que o Rodrigo disse, se o West Ham abrir mão do Paquetá agora, ele decreta moralmente o seu rebaixamento. Ele perdeu o confronto direto do Nottingham Forest na rodada passada, então aumentou a diferença por primeiro fora da zona de rebaixamento, mas ainda tem muito jogo, né? E ele é o time que está
no antepenúltimo lugar a uma posição. Ele não é o Wolverhampton do Arias, ou do João Gomes, ou do André, que também estão num time da Premier League que já está rebaixado. Esse time já está rebaixado, né? Matematicamente, ele já está rebaixado. E já está pensando, como o Danilo disse, na próxima temporada. O West Ham ainda não. O West Ham tem como lutar, né? E o Paquetá é um dos principais jogadores do time. Então, me parece... Eu acho que o Flamengo não precisa ter pressa, sinceramente, nessa negociação. Se ele amarrar o plano A para agora e deixar engatilhado o plano B para a janela do meio do ano pós-Copa do Mundo, tá ótimo. Depois da Copa do Mundo que as coisas vão se decidir aqui na América do Sul. Eu sei que até a Copa do Mundo é metade do Brasileirão. Por isso a pressa do Flamengo. Mas não é uma pressa, oh, meu Deus. E, possivelmente, no meio do ano, mesmo que o West Ham permaneça, ele consiga fazer uma negociação que não seja tão cara, né? Agora, Tironi, é aquilo. Você está dizendo que não é uma coisa inédita. Os clubes brasileiros estão fazendo isso toda hora há uns 3 anos. Eles estão, inclusive, nessa janela de janeiro, que era praticamente impossível tirar jogador da Europa, tirando o jogador da Europa, né? O Palmeiras preferiu, até porque o Fulham não liberou, e o Andreas preferiu esperar 6 meses. Mas o Botafogo tirou o Luiz Henrique no meio da temporada, o Palmeiras tirou o Vitor Roque no meio da temporada, e assim por diante, né? Então eu acho que, tecnicamente, acho que é um grande reforço, é um ótimo reforço para o Flamengo, seja agora, seja no meio do ano. Bom, vamos só recapitular. Teve Luiz Henrique e Almada vindo para o Botafogo lá em 2023. Tudo bem que o Botafogo não pagou pelos jogadores e agora está sofrendo. O Almada aí. Veio da MLS, né? O Almada veio da MLS, é verdade. Aí tá agora o Gerson vindo, é do futebol russo, é verdade. Tem a questão do pai dele. Tem o Vitor Roque. O Vitor Roque também é bem específico, né? O Barcelona precisava de dinheiro por uma questão do fair play financeiro. Enfim, também são situações específicas, né? Agora, Rodrigo, esse ponto que o Arnaldo falou também é de se ressaltar. O Flamengo também não tem pressa. Não é que o Flamengo, meu Deus, o time tá ruim, precisa contratar porque precisa desse jogador e tal. Pode ser que até, Paquetá, você quer? Quer. Então espera aí acabar o campeonato, vê a tua vida aí e depois você vem. Como aconteceu no ano passado, né? Quando ele contratou bastante jogadores no meio do ano, né? Não no começo. Na janela do Mundial. Só um detalhe. Chegamos à audiência brutal, hein? Olha desculpa só, aí. Vamos lá. Fala aí, Rodrigo. Desculpa te interromper. Likes. Vocês me dizem aí se vocês estão me ouvindo direito. Sim. Aparentemente deu uma quebrada aqui. Não, mas agora foi, pode ir. Mas vamos lá. Então, trazer jogador da Europa na janela que é a melhor para o futebol brasileiro, que é no início do ano, é o mais difícil, né? Porque a janela é inflacionada, todos os diretores falam isso, e porque os clubes nem sempre vão ter reposição no meio da temporada. No caso do West Ham, é um time que está brigando aí para não cair. E vai ser difícil ele achar um jogador do tamanho do Paquetá. A gente citou aí vários outros jogadores, e todos, de fato, são demonstrações de futebol brasileiro hoje está contratando jogadores que antes não tinham essa possibilidade, mas eu acho que o Paquetá é o maior deles, de todos os que a gente citou agora. Ele não chega a ser titular da seleção brasileira, mas é quase um titular da seleção brasileira, né? O 12º jogador, talvez, algo nesse sentido. Então, é uma contratação muito grande. Eu acho que nesse xadrez, e isso eu ouvi aí de uma fonte no Flamengo, que o vazamento da informação ontem, na segunda-feira, foi provavelmente feito pelo West Ham. Por quê? Porque o West Ham está sentindo que o jogador tem tanta vontade de vir para o Flamengo que ele pode acabar sendo forçado a fazer uma negociação que ele não quer fazer hoje. Vai tentar resistir e tal, mas que quando fica essa vontade do jogador, às vezes fica muito forte esse fator. E que, ao botar um preço no Paquetá de 40 milhões de euros ou 50 milhões de libras, ele avisa para o mercado europeu, assim, tem esse jogador aqui, se a gente não conseguir segurar, que é a primeira prioridade do West Ham, é segurar, mas se a gente não conseguir segurar, outro time poderia aparecer querendo pagar mais, e aí o West Ham teria outras propostas que talvez convencessem também o Paquetá que não fosse da Inglaterra, porque tudo isso indica que ele não está querendo ficar na Inglaterra de qualquer jeito, né? Então esse é um outro cenário desse xadrez que é de força entre vontade do jogador e a vontade do West Ham, que era inicialmente não vender. Mas eu acho que no final do cenário, de fato, o futebol brasileiro tem contratado bastante, é muito difícil contratar nessa janela, que é mais inflacionada. No meio do ano seria mais plausível, especialmente se o West Ham for rebaixado,
Mas aí também isso a gente pode lembrar, né? Para o West Ham, embora seja a janela europeia, se for para vender no final da temporada e tal, ele pode ter mais propostas ainda do que tem hoje, mas se continuar a vontade do jogador batendo o pé que quer vir para o Flamengo para nenhuma outra proposta, ele vai ter que lidar com esse fator dentro da negociação. Então, Fala. Só duas coisas. A gente sempre fala, né? Eu acho que é importante a gente dizer. Essa história do vontade do jogador que tem contrato e tudo mais, como a gente é muito exigente em alguns aspectos, às vezes a gente precisa se colocar no lugar do clube que tem o jogador que está na zona de rebaixamento, que investiu 60 milhões de euros e que o jogador está com vontadezinha de voltar para o país. Né? E eu acho que uma coisa importante nessa conjuntura é como se a vontade do jogador fosse imperativa em qualquer circunstância. Depende, né? E muitas vezes eu acho que não é o melhor dos comportamentos. Enfim, isso à parte, até o fechamento da janela da Premier League, janela deles, são apenas mais 3 rodadas. 3 jogos do West Ham, até o fechamento da janela, né? Que é em fevereiro. O West Ham joga agora contra o Tottenham, clássico londrino. Depois ele recebe o Sunderland, jogo importante, porque é em casa, é um desafio. E ele faz o outro clássico contra o Chelsea no último dia de janeiro. Depois fecha a janela. E ainda vão faltar 14 rodadas para acabar o campeonato. Então o West Ham não vai estar matematicamente rebaixado daqui a 3 rodadas, né? Não é que a situação dele já esteja definida. Ele pode até perder os 3 jogos e ficar numa situação desesperadora. Mas não vai ser matemática a situação do West Ham até o fechamento da janela, porque é apenas 3 rodadas. A Premier League está tendo Copas nesse período. Então são 3 jogos apenas e faltarão ainda 14 para o fechamento da temporada. Por isso é difícil negociar nesse momento com um clube que tem o jogador e tem o objetivo de ficar na primeira divisão, né? Faz toda a diferença. Então, é essa dificuldade. Por isso, eu acho que o Flamengo deve armar bem armado o plano B. Se não der agora, que ele venha depois e reforce o time no segundo semestre. E é no segundo semestre, normalmente, que tanto o Flamengo o ano passado quanto o Botafogo no ano retrasado fizeram as janelas que fizeram para ganhar os 2 campeonatos mais importantes, a Libertadores e o Brasileiro. Vou só concordar com a Laura num ponto. Eu também acho que a gente meio normaliza isso. Não, porque o jogador quer, tal, né? E isso vale para todo mundo, né? Às vezes é o pai do jogador que quer, como no caso do Gerson, né? Que foi embora do Flamengo, porque, não, meu pai, que eu quero ir para a Rússia, não sei o quê. É meio estranho isso, a gente meio normaliza. O cara, não quero. Ô Tironi, só para deixar claro, eu não estou dizendo que o jogador está certo, não. Não, claro. E que nem que a opinião dele tenha que ser imperativa, não. Concordo com o Arnaldo, ele tem um contrato em vigor e ele que escolheu assinar esse contrato e agora ele tem que conversar lá com o clube dele se vai liberar ou não. Se não liberar, ele tem que aceitar lá e jogar, que ele está sendo muito bem pago para isso. Perfeito. A única coisa que eu estou colocando é explicando o contexto da negociação, que é a realidade do futebol atual. A opinião do jogador conta. Não estou defendendo que ele pode fazer o que quiser, não. Ele tem um contrato em vigor. E se o West Ham, dentro das prioridades dele, decidir que não tem que liberar, tá certíssimo. Assim como o Flamengo já fez a mesma coisa. Se a gente lembrar lá atrás, o Pedro teve um determinado momento que estava meio insatisfeito e tal. O Flamengo bateu o pé, segurou, falou assim, não é interesse nosso negociar. Ele ficou e depois se recuperou e teve uma carreira, teve títulos dentro do clube e tal, enfim. Então, eu também concordo com o Arnaldo que vontade do jogador não é imperativa. Mas é um fator, eu só estou pontuando que dentro do contexto ela tem um peso. Perfeito, não, tem toda a razão, é exatamente isso. E além dessa questão no caso do Gerson, o peso do pai tem um peso enorme. Teve o Tottenham, que foi citado agora como uma proposta. Vamos lembrar que o Paquetá teve um negócio, pelo menos nas notícias da Inglaterra, avançado com o City, que acabou sendo cancelado por conta das investigações das apostas, né? Exatamente. Então, assim, o West Ham sabe que o Paquetá é um jogador que desperta interesse de grandes da Europa que podem pagar uma grana alta, então realmente negócio complicado. Ele estava vendido,